Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou o pastor Samuel Felisdor, aqui do Texto e Contexto Bíblico. Você já parou para pensar que a frutificação espiritual é uma evidência clara de um coração transformado? Hoje vamos falar sobre o fruto do arrependimento e da salvação, um tema crucial para todos nós. Muitas vezes dizemos que aceitamos a Cristo, mas será que as nossas vidas realmente refletem essa transformação? Neste vídeo, vamos explorar o que significa produzir fruto de arrependimento, como a justificação pela fé se relaciona com a santificação que gera frutos, e por que a salvação sem fruto ela é questionável. Fique até o final, porque vou revelar um versículo de Tiago que pode mudar a sua visão sobre o que significa estar verdadeiramente salvo. Antes de começarmos, já curte este vídeo, compartilha com os amigos e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal Texto e Contexto Bíblico para acompanhar todas as aulas desta série de frutificação espiritual. Lembre-se, esta é a 4ª aula do nosso curso Frutificação Espiritual. Não perca nenhuma aula, pois o conteúdo é desenvolvido de forma sistemática e cada aula complementa a anterior, aprofundando o seu conhecimento. Vamos para a aula de hoje. Dividimos o conteúdo de hoje em 3 pontos para entendermos o fruto do arrependimento e da salvação. Ponto 1. O que são frutos de arrependimentos? Ponto 2. A justificação pela fé versus a santificação que produz frutos. Ponto 3. Por que a salvação sem fruto ela é questionável? Vamos entrar no primeiro ponto. O que são frutos de arrependimentos? O que é para você? No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 3, versículos 8, João Batista diz: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 8, ele repete: produzi, pois, frutos que provem o vosso arrependimento. Esses versículos nos falam de frutos de arrependimento, um conceito essencial para entendermos o que significa ser transformado por Cristo. Mas o que realmente significa isso? O arrependimento verdadeiro se reflete em mudanças reais nos nossos comportamentos. Não é apenas um sentimento de tristeza pelo pecado, mas uma decisão de abandonar o pecado e viver de acordo com os princípios de Deus. E eu vou destacar aqui alguns pontos para nós refletirmos. Mudança no comportamento. O verdadeiro arrependimento gera uma transformação visível. Se você diz que se arrependeu e continua praticando os mesmos pecados, é um sinal de que o arrependimento não foi genuíno, não foi verdadeiro. Os frutos de arrependimento são ações concretas que demonstram que houve uma mudança de coração. Chegamos a um ponto crucial. Nós nos perguntamos: o que seria o abandono do pecado e frutos de arrependimento? Isso envolve, irmãos, uma decisão de abandonar práticas pecaminosas e viver de maneira que glorifique a Deus. João Batista chamava as pessoas a produzir frutos dignos de arrependimento. Isto é, demonstrar através de suas ações que o arrependimento não era apenas palavras, mas uma mudança verdadeira no coração e nas atitudes. Agora chegamos no tópico 2, a justificação pela fé versus a santificação que produz fruto. A justificação é o primeiro passo da salvação. É o momento em que, pela fé em Cristo Jesus, somos declarados justos diante de Deus. É o que a palavra do Senhor nos revela na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a justificação não é o fim do processo, ela é apenas o começo. Agora, a santificação é o processo contínuo pelo qual somos transformados
a imagem de Cristo. Esse processo envolve a produzir frutos que provam que a salvação teve um impacto real na nossa vida. Tiago, capítulo 2, versículo de número 17 nos diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Em outras palavras, a verdadeira fé é acompanhada de frutos que são evidência de que estamos sendo santificados. A santificação é a parte do processo de salvação, onde os frutos começam a aparecer. Ela se reflete nas nossas ações, decisão, no nosso caráter. Não é apenas uma questão de sermos salvos pela fé, mas de vivermos de maneira transformada, refletindo a obra de Cristo em nós. Meus irmãos, eu quero que você reflita, por que a salvação sem frutos ela é questionável? A questão que muitos cristãos ignoram é que, segundo a Bíblia, a salvação sem frutos ela é questionável. Em Tiago 2,17, lemos assim também a fé, se não tiver obras, é morta de si mesma. Esse versículo nos ensina algo muito importante. A verdadeira fé sempre resulta em ações. A salvação genuína não pode existir sem um processo de transformação que manifeste em frutos. Pense nisso. A fé sem frutos é morta. A verdadeira fé transforma a vida e gera frutos para o reino de Deus. Essa é a ideia essencial. Não estamos falando de salvação por obras, não, meu irmão, mas de uma fé que resulta em obras. Porque a transformação interna que a fé genuína provoca sempre reflete em mudanças externas, ou seja, é de dentro para fora. O fruto do arrependimento não é algo que podemos forçar, mas é uma manifestação natural de um coração realmente transformado. Agora quero que você se pergunte: minha vida está refletindo os frutos de arrependimentos? Se você diz que se arrependeu dos seus pecados, mas ainda vive da mesma maneira, a Bíblia nos chama a uma reflexão profunda. O arrependimento verdadeiro gera frutos, e esses frutos se manifestam em nosso comportamento, nas nossas escolhas, na forma como falamos com os outros e como vivemos de acordo com a vontade de Deus. Agora eu quero te convidar a pensar um pouco comigo. Eu quero que você reflita nessa verdade. Frutificar é mais do que palavra. Frutificar é mudança visível no nosso viver diário. Aqui, irmãos, vai uma curiosidade fascinante. Você sabia que a palavra fruto em Mateus 3,8 e em Lucas 3,8 também pode ser entendida como a evidência de que o reino de Deus já está em nós? O fruto não é apenas algo que produzimos, mas é a prova viva de que o reino de Deus está em operação em nossas vidas. Frutificar é uma maneira de manifestar o poder de Deus e sua obra transformadora em nós. Meus amados irmãos, em resumo, frutificar é a evidência de um coração verdadeiramente transformado. A verdadeira salvação se reflete em frutos de arrependimento, que são mudanças claras no comportamento e uma vida de santificação. Não basta apenas acreditar, é preciso que a nossa fé produza frutos que proclamem o reino de Deus. A salvação sem fruto é questionável, porque não reflete a transformação que Cristo faz em nós. Lembre-se, a fé sem obras é morta, e a frutificação é um reflexo de uma fé viva e ativa. Meu irmão, minha irmã, que bom que vocês chegaram até aqui. Se você foi tocado por essa mensagem, curta este vídeo, compartilhe e comente abaixo sobre como tem frutificado na sua vida. E claro, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos dessa série sobre frutificação espiritual. Na próxima aula, vamos explorar ainda mais como a frutificação é essencial
para a vida cristã autêntica. Amém? E lembre-se, onde você colocar as tampas dos teus pés, que você seja abençoado e abençoada em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.